avermelhada que carrega a morte. Volta. Ô, meu camarada, volta, vira o caminhão e racha fora, vira o caminhão e racha fora. O mar de lama vai varrendo tudo. 50 milhões de metros cúbicos, ou seja, 20 mil piscinas olímpicas. Aqui, nessa direção. A gigantesca onda de lama, de 8 metros de altura, veio por aqui e chegou ao povoado em apenas... A vaca aqui, ó. Olha que doca, a criação, a vaca ali, ó. Nossa, mano, descendo gado, olha lá. Olha a vaca descendo ali, mano. 2, 3 ossos, mano. Olha aqui o tanto de vaca descendo aqui. Caralho, olha aqui as vacas aqui, meu Deus. Criação, cara. Olha lá o tanto de gado descendo, cara. Olha aqui, ó, uma. Nossa, mano. Que ação, cara. Olha lá os gatos descendo, olha ali, ó. Estão tudo vivos, mano. As vacas tudo vivas aqui, ó. Vou chegar mais perto, pedimos pra passar aqui, ó. Olha aí a vaca, ó. A vaca rodando. Olha aí, ó. Olha. Olha aqui outra aqui, ó. Bateu aqui, ó, na coluna. Não tem o que fazer, mano. Como é que vai pegar um bicho desse pesado? Olha o gado de ação. Olha quantas vacas, mano. Cerro já, olha aí. Olha. Olha o bezerrinha. Olha o bezerrinho, gente. Olha o bezerro. Pedro, só o bezerrinho aqui de ação, cara. Nossa, vou até embora, mano. Muita... Porque ver uma cena dessa é como se você estivesse num filme de terror. Podia ser uma mãe sua, um pai seu, tá lá, então a gente se sente muito triste com essa história. Aí o que eu vi é isso, e vi a terra tremendo, como se fosse... As árvores estavam rolando e quebrando como se fosse um brinquedo. As árvores de 10 metros de altura, 12 metros de altura, como se fosse um brinquedinho rodando. Tem um barulho de chuva, só que eu olhei pro céu e não vi nada nublado. Eu fui e falei assim, que barulho de chuva que é esse, gente, que eu não tô entendendo nem nada. Aí do nada o menino falou assim, isso não é chuva não, isso é uma outra coisa, tá dando medo, que tava aumentando o barulho. Que ela vindo lá de cima, onde nós estava, ela vem só com um barulhinho baixinho. Em seguida, Emerson viu imagens que nunca vai esquecer. Falei assim, quer saber? Vamos correr lá pra baixo pra ver o que é. Chegou lá, nós viu só a enchente, a primeira barragem que tinha estourado, a enchente varrendo os povos. Varrendo e os povos tudo tentando levantar a mão pra cima e pedindo socorro, e nós tentando dar bambu pra ele. Nós falamos, velho, vamos sair daqui, porque os outros meninos lá do outro lado estavam trabalhando, gritou, a outra barragem estourou, sai daí, não você vai morrer. Eu estava na varanda, na hora do almoço. Quando eu vi o barulho vindo de lá, um barulho muito estranho, muito forte, quando eu olhei, estava vindo as árvores e o vento, jogando as árvores no chão, junto com a lama, junto com casa. Aqui tem mais ou menos umas 20 casas nesse pedaço aqui, ó. A gente está aqui na estrada que vem do distrito de Alberto Flores e dá acesso ao Córrego do Feijão, e a Moeda, ela foi completamente tomada aí pela lama de rejeitos que veio descendo. Isso aqui é um vale que tem mais ou menos 8 metros de profundidade, então aqui a gente está falando de mais ou menos 8 metros de profundidade de lama de rejeitos, de acordo com alguns moradores. Vejam só a situação. Lama por todos os lados. A gente pôs essas folhas de bananeira para formar uma base e facilitar um pouco o nosso trabalho. O que eu tenho neste ângulo, diante dos meus olhos, é um cenário difícil de descrever em palavras. Serginho. Ô, velho, é um corpo, cara, olha aí. A mão, ó. Não consigo identificar o rosto não, mas é um corpo, velho. Misericórdia, viu? Este
é o Parque das Cachoeiras, bairro de Brumadinho. Aqui havia pelo menos 20 casas. Calcula-se que dezenas de pessoas morreram nesta área e várias outras estão ainda também desaparecidas. A gente consegue enxergar aqui aquela antena parabólica de uma casa, pedaços de muro das próprias casas, um colchão. Eu vejo também ali móveis e aqui mais perto de onde eu estou, vejam só, um calçado, um chinelo de uma criança. Aproximando nesse momento do lugar onde ficava a casa do menino Tiago Damasceno, de 7 anos. Esse era o lugar. Vejam só, não sobrou praticamente nada. Era uma casa de 2 quartos, onde Tiago vivia com a avó. Quando a onda de lama tomou conta de Bento Rodrigues, a avó estava fora e conseguiu se salvar. Mas o menino Tiago não teve a mesma sorte. Ele estava dentro de casa, não percebeu o perigo. O corpo dele foi encontrado a 50 quilômetros daqui, vários dias depois. Olha, seu Paulo. O resgate da avó de Tiago foi uma cena traumática. O que a senhora ouviu? Aquele barulho, sabe? Quebrando tudo assim, ó. Horrível. Parecia o mundo acabando, um barulho horrível. Aí ele gritando, vó, que é isso? Jesus, o que é isso, Jesus? Ô, vó, que é isso? E eu não sei, Tiago. O que a senhora escutou ele falando? Escutei, vó, pronto, aí eu desmaiei. Foi a última vez que o senhor viu o seu neto? E eu acho que o que a gente pode fazer é cobrar, até alguém pagar por isso. Qual a imagem mais forte que ficou para a senhora? Ah, meu Deus. Então é a vozinha dele me chamando, que não sai da minha cabeça. E os gritos dele pedindo socorro, é isso que não sai da minha cabeça. Ele pulava e gritava pedindo socorro. Quando viu chegando, é isso que não sai da minha cabeça. É difícil aceitar que não Vai deu para ser salvar, né? difícil. Quando eu li o texto do diploma de formatura do Tiago, no pré-primário da Escola Municipal lá de Bento Rodrigues, o texto informava assim que ele tinha futuro imenso pela frente. Olhando aquilo, vendo as fotos dele no dia da formatura, ele tava tipo com um smoking assim, um terninho bacana, com um lencinho dobrado no bolso e felizão assim, pegando 2 pacotes de presente. Aqui foi muito pesado assim, saca? Porque veio uma história dessa assim, ir embora numa sucessão de erros de uma empresa, numa sucessão de erros de falta de fiscalização, um menino ali com a vida dessa, inocente, pagar por isso, mesmo que a gente tenha que ser frio, imparcial e buscar sempre a notícia, é revoltante. Não tem como não sentir muita raiva. Gente que deixou familiares para trás. O marido dessa mulher só conseguiu salvar uma das crianças do casal.
Aí eu subi, quando eu fiquei sabendo, né, que tinha pegado eles, a lama já tinha pegado os dois e o pai, né, e infelizmente quem salvou foi ele, o pai dele. E o pai dele estava segurando as duas crianças, igual ele disse que a menina soltou da mão dele, depois o Nicolas também. Ele viu a Emanuele pela última vez, pegou na mãozinha dela e depois ele não viu mais nenhum dos dois. Impossível não ficar com o coração rachado, impossível aceitar a morte dessa criança. Aí ele saiu da lama, depois o Nicolas saiu e a Emanuele não deu. Ele tentou salvar as duas crianças? E não deu. Não deu. O que ela significava para você? Tudo. Ela era minha vida, a coisa mais valiosa que eu tinha na minha vida. Os meninos da escola de Bento Rodrigues, eles estavam se preparando para apresentar no final do ano a peça O Casamento da Dona Baratinha. As meninas todas se vestiriam de Dona Baratinha. Lá no enterro da Manu, a inspetora da escola estava lamentando que aquela fantasia que já estava pronta e que era da Manu não poderia mais ser usada. O tio da Manu definiu a dor. Ele estava comentando que essa dor que ele sentia era física. Ela estava doendo no coração. Era ela. Nem o menino inocente, né? Pagou com uma coisa que ela nem sabia o que era. Como é que foi a progressão da onda de lama aqui? Então a onda veio lá de cima. Ela veio lá de cima e veio descendo e atingindo a cidade. E já vitimando as pessoas. E veio descendo, passando aqui por essa região. Sobrou muito pouco tempo. Pouco tempo. É inevitável uma reflexão. Como o homem pôde permitir uma nova tragédia desse tipo 3 anos depois? Como? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, gente? Ó, o menino, isso é alguma coisa, o mundo tá acabando. Eu falei assim, não é o mundo acabando. Isso pode ser uma outra coisa. Aí o menino falou assim, pode ser a barragem que estourou. Ele já tava falando que ela tá perto de estourar. Aí nós foi e começou a correr. Mais de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério descem o morro e arrastam tudo o que encontram pela frente. Já tinha gente na lama, tipo assim, me salve, tu... E entrando dentro daquelas lamas, essas lamas tóxicas. Você tenta dar abraçada nisso aí, você não consegue fazer nada não. É igual areia movediça, o negócio é afundar pra dentro, entendeu? Isso. Meu Deus. Graças a Deus não aconteceu nada com nós. Meu Deus do céu. Estado de calamidade pública. Chuva, devastação, mortes. O lamaçal se estende por quilômetros. Quando a noite de sábado chega, resta apenas o silêncio. Sobram interrogações. Esse policial civil faz uma revelação importante. Ele ouviu de um morador que sobreviveu à tragédia que pessoas ligadas à Vale já tinham falado do risco que corriam antes do rompimento da barragem. A gente foi fazer um resgate hoje de manhã cedo e o morador da proximidade, ele é ex-funcionário da Vale. Empresa, e ele nos relatou que havia já um suposto vazamento e que muita gente já sabia disso.
Vazamento da barragem da mina Córrego Feijão. Isso, exatamente. Esse vazamento, vários funcionários, inclusive amigos dele, já teria presenciado. Então ele já tinha recebido antes a informação de que havia esse risco. Exatamente. Quando o protocolo oficial supostamente dizia que não havia risco. Exatamente. Que o risco era pequeno. Exatamente. E ele disse que perdeu inclusive alguns amigos lá e que isso era evidente que ia acontecer. Pelo que eles nos relatou, isso era evidente que ia acontecer. Porque ele chegou perto de mim há 20 dias e falou: mãe, a barragem da Vale está minando água. Eu também não tinha consciência, o tamanho, nunca fui numa mina. Eu falei para ele: ô filho, isso é normal. Isso é normal. Ele olhou e falou assim: mãe, será? Olha, para mim que nunca foi, não sei como é que é lá. Isso há 20 dias antes de acontecer isso. Ele falou comigo. A senhora temia? Depois que ele falou, eu fiquei com medo. Só que eu não tinha noção que ia ser isso daí. Não tinha noção que numa mina de igual essa daí tem barragem desse tamanho com um monte de coisa assim. Ficou para a senhora a impressão de que isso poderia ter sido evitado? Ficou. Poderia ter sido evitado. Difícil se conformar com isso, né? Difícil. E o comentário que estava que dezembro parecia que tinha que fechar, não poderia ter continuado. Mas, comentário de quem? Comentário de quem? Comentário que o pessoal começa a falar, né? A gente vai ouvindo. Mais informações de desaparecidos. Boa tarde. Boa tarde. O que vocês acabam de encontrar? Encontramos uma perna ali. Ontem foi encontrada uma vísceras de pessoas. Deixa eu só ver aqui. Aí, gente, isso é um corpo, ó. Tá vendo? É um corpo, ó. Cara, a poeirona que tá subindo lá, ó. Tristeza. É triste, viu? Não é brinquedo não, já achou foi muito aqui, viu, galera? Não é fácil não. Aí, ó. Eu uso o pessoal do resgate e hoje nós encontramos uma perna ali, foi acionado o bombeiro, o helicóptero, e o bombeiro confirmou ali uma perna já deslocada do corpo e o resto, né, de pessoas logo ali. Então tá no local lá e nós estamos agora entrando em contato com o bombeiro. O Amadeu vai mostrando pra gente é o seguinte: parte desses sítios aí, olha só, dessas chácaras foram completamente destruídas e os animais que tinham aí, a gente acompanhou aí de cima vários lugares em que os animais estavam no topo do morro. Alguns desses animais que não estavam no topo do morro estavam um pouco mais embaixo, como é o caso desse que o Amadeu tá indo buscar aí pra gente agora. Olha só, uma vaca que tá completamente presa dentro da lama, totalmente suja, assim como em Mariana a gente acompanhou esse tipo de imagem. Aqui em Brumadinho a gente é obrigado a assistir esse tipo de imagem de novo.
Não, é terrível. Agora vem aquele negócio todo, aquela novela toda de novo, né? Vão ter que se mudar, vão ter que fazer acordo com a empresa, vão ter que compor aí equipe para poder ver o que é o melhor para todo mundo. Aquele negócio todo essas famílias vão passar. E olha lá, o sofrimento do animal, não tem para onde ir. Para onde que esse animal vai? Aonde que ele vai? Será que vai acabar morrendo aí no meio disso tudo? Olha só que situação. Quantas tragédias como essa o país ainda precisa passar? Quantas vidas ainda o Brasil tem que perder para que finalmente as lições sejam aprendidas? É a pergunta que fica. De janeiro de 2019, às margens do rio Paropeba, São Joaquim de Bicas. Aqui já existiu água, agora está existindo rejeito de minério, presente da Vale. Para nós, como se diz, para os ribeirinhos, para todo mundo que depende da natureza para sobreviver, tá aí, ó. Desastre total. Parabéns, Vale. Parabéns pelo seu rio de sangue. Vocês não vão acreditar. Olha pra você ver. Olha. Olha pra você ver. Olha a sacanagem. Olha pra você ver o que fizeram. Olha o tamanho do surubim. Olha. Olha você vê, gente, que sacanagem. O que está acontecendo? Peixe quase do meu tamanho. Morto. Mineradora acaba com a nossa cidade mesmo. Olha você vê. De um paraíso convertido em inferno. Você cresceu aqui? Nasci e cresci aqui na cidade de Rio Doce. Navegando, pescando, acampando e distraindo. Lê do engano. Como tudo era tão lindo. Como éramos tão felizes. Um rio conhecido pela sua exuberância. Rico em vida, rico em histórias, em seus 853 quilômetros de extensão. De pescarias, diversão, o sustento de milhões de pessoas. Um rio sagrado. Buscando peixão para nós. Vou tirar uma foto com um peixe bonito. Ó. Nossa, olha o pulão que deu o outro lá, Romero. Eu vi. Aqui, ó. Tirei pra nós. Come daqui, ó. Essa não, tem dois atrás. Águas antes límpidas, agora atingidas. Esterilizados, proibidos de acolher vertebrados, peixes, anfíbios. Seres vivos em esforços desesperados de sobrevivência, em vão. Um a um vão se rendendo, até a conta chegar a toneladas.
tucunaré. Ó, tucunaré, gente, ó. Tilapa, gente, ó. Olha o tamanho Mandiaçu, gente, ó. Falta oxigênio onde nunca faltou. O rio antes, como é que é agora? Antes, rio muito rico em peixe, muito pássaro, muita capivara, muito bicho. Aos finais de semana, trabalhava aqui no lago fazendo passeio turístico. Também muita riqueza com peixe, peixes diferentes. Moleque! Aí, ó. Olha que peixe. Olha que peixe. Que coisa maravilhosa. E repovoar isso tudo de peixe igual já era de natureza. E depois, com a chegada do lago, isso aqui tava pegando peixe pra caramba. Muito peixe, muitas variedades de peixe. Chegou a pegar peixe até de 35 quilos aqui. E hoje não sobra nada, só lama. Esse lugar aqui, fizemos uma medição aqui, uma batimetria no ano passado, 32 metros de profundidade. A gente vai ter que abordar a nossa missão aqui, ó. 40 centímetros de água. Um lugar que dava 32 metros de profundidade, está com 30 centímetros de água. O nível baixou drasticamente. O nível baixou. Baixou e o que a gente vê não é nada que é nosso, não. É tudo minério e madeira que veio de cima. Mas e essa coisa que está decantada no fundo? Mas e essa coisa que está decantada no fundo? Isso vai trazer problema para os peixes? A gente depende disso aqui para alimentar, pescar. Você viu aqui que mais te chamou a atenção? Uma passagem, sim. Eu sou católico. Uma gruta. Nossa Senhora de Lourdes. Ali embaixo, na curva. Passava para ir para a fazenda. A gente parava, agradecia a Deus, tomava água. Quanto essa água é limpa, tá? Vocês terem uma noção de quanto é limpa. Eu já vou tomar um gole já aqui, ó. Me deu sede já olhando para esse copo de água. Graças a Deus, limpinha a água. Aí ela foi inundada. Aí no sábado passado que eu vim trabalhar aqui,
eu avistei a gruta. Cheia de lama. Tá só a capelinha dela, assim. A que você atribui tudo isso? Ganância, dinheiro. Há quantos anos que a Vale está explorando minério? Em Brasília, o presidente Fernando Henrique Cardoso passou o dia acompanhando a disputa judicial em torno da privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Paus, pedras, socos, bombas de gás, cacetetes, escudos. Maior produtora de minério de ferro do mundo, com jazidas suficientes para 400 anos. Para o governo, as liminares contra a privatização da Vale são ilegítimas. A mais reluzente estatal a ser privatizada está no dia a dia do brasileiro. Batalha pela Vale continua hoje nos tribunais e nas ruas. No Congresso, os partidos de oposição protestaram contra a violência policial lá no Rio de Janeiro. E a população, o que acha da venda da Vale? A batalha acontece no meio da rua. Quem comprar a Vale vai ser dono também de 2 ferrovias, 9 portos e empresas de alumínio, papel e celulose, espalhados em 140 cidades de 10 estados e 11 países. Foi no governo Fernando Henrique que cerca de 70% do patrimônio nacional, empresas altamente lucrativas, empresas estratégicas para o país, passaram do Estado para mãos privadas. E nesse contexto, a Vale do Rio Doce é emblemática. Esse preparo da Vale significou a demissão de mais ou menos 10 a 12 mil empregados, para que ela estivesse azeitada. Quem fosse comprar não precisasse enfrentar os problemas, não só problemas trabalhistas e legais, como o desencaixe para pagar essas indenizações. A Vale do Rio Doce, na época, já era a principal produtora de minério de ferro do mundo, de ouro da América Latina, detinha os direitos minerários sobre 240 mil quilômetros quadrados. Além do ferro, do ouro, tinha cobre, alumínio, nióbio, urânio e dezenas de outros minérios. Não estava crescendo. Ah, mas a Vale é estratégica. Mas o que é estratégico? A Vale é uma empresa que pega a pedra aqui e manda a pedra lá para fora. Ela é muito boa, porque também detinha a concessão de 2 das maiores ferrovias do mundo.
terminais portuários, tinha a maior frota de navios graneleiros do mundo. Tudo isso foi vendido a preço de banana, como a gente fala, né? De você comprar uma casa que tem um carro do vizinho dentro da garagem, só que esse carro é um BMW. Aí quando você pega a casa, não, o BMW é meu, tá aqui dentro da garagem. Olha bem, foi privatizada por pouco mais de 3 bilhões de reais, mas estava estimado o patrimônio em 92 bilhões de reais. O preço era absurdamente baixo, era preço de banana, não de minério de ferro. Só o lucro da Vale do Rio Doce em 2006 foi de 12 bilhões e 400. Nesse primeiro trimestre do ano de 2007, o lucro já atinge 5 bilhões de reais. O presidente do BNDES anunciou que o governo não desistiria de realizar o leilão. Luiz Carlos Mendonça de Barros criticou os mecanismos utilizados pelos opositores para impedir a venda da Vale e garantiu que os advogados do governo continuariam trabalhando. Esse processo maluco e incorreto de liminares em cascata e que possamos realizar o leilão ainda no dia de hoje. Uma insurgência por parte de grande parte dos movimentos sociais, muitas mobilizações em diversos estados, mas infelizmente, apesar dessa insurgência, dessas manifestações, o leilão ocorreu. Podia ser acionista, hoje é o principal acionista privado. E uma das regras da modelagem que ele fez era não permitir isso. O Estado brasileiro não era dono da Companhia Vale do Rio Doce. A Companhia Vale do Rio Doce é um patrimônio que pertence ao povo brasileiro. O Estado é mero gestor. Um desrespeito ao povo brasileiro em vender, em leiloar o que é patrimônio público sem uma consulta a este povo. Ora, nenhum mandatário, nenhum gestor pode vender o bem que pertence ao proprietário sem o consentimento dele. Porque a justificativa era de que deveríamos privatizar tudo para pagar a dívida. Privatizamos por preços irrisórios, a dívida aumentou e nós ficamos com um problema social ainda maior. A dívida interna ultrapassa 1 trilhão de reais, a dívida externa ultrapassa 200 bilhões de dólares. No ano passado, no ano de 2006, cerca de 36,7% do orçamento público foi destinado para o pagamento de juros e amortizações dessas dívidas. Had to become president of Brazil to make capitalism work here. Because we were a capitalist society without capital. And if you look at the bank's balance sheets for this year, you will see that the banks have never made so much money in Brazil as they have during... A gente deveria usar todos os recursos para abater a dívida interna. Olha, todos os argumentos que eu tenho ouvido contra a privatização, embora feitos, apresentados por pessoas respeitabilíssimas, não passam de colocações emocionais, como essa de que é estratégico, como que dá lucro, não dá lucro para os funcionários, etc, etc. A Vale precisa ser privatizada. Não é o Estado que vai comandar uma empresa desse porte. Como é que o Estado não tinha condição de gerir se, sob a direção do Estado, esta empresa
não só tornou-se a maior exportadora de minério de ferro do mundo, como constituiu a maior frota graneleira do mundo. É bom vigiar muito bem essa empresa que agora resolveu ficar boazinha. Essas vítimas de Mariana e as de Brumadinho tiveram suas vidas arrasadas pela incúria, incompetência, desleixo e ganância dessa empresa. Isso mostra toda a incompetência, o desdém da Vale com a segurança das pessoas. Isso é uma vergonha. Veja a Vale, como é que a Vale foi privatizada? Eu conversava com o senhor, o que se recebeu, né, naquele cheque, né? Quando o senhor fala Vale, é a companhia Vale do Rio Doce. A maior mineradora de ferro do planeta. Não é Vale Refeição, Vale do Rio Doce, tem razão, perdoe-me, eu fui impreciso. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada não, foi entregue, foi doada de maneira criminosa. Em que governo foi isso? O governo de Sua Excelência, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando ela foi privatizada, o valor recebido foi de 3,33, uma fraçãozinha, bilhões de dólares. Não deu para pagar esse valor, um mês de juros da dívida pública. E de maneira criminosa ela foi entregue. Né? Ninguém diz que o valor dela era superior a 1,5 trilhão. Ninguém diz isso. Ela foi doada. Essa é a questão. Quem estava por trás? Vamos dizer. Quem estava por trás eram grupos multinacionais poderosíssimos. Haja vista a presença do senhor George Soros, um dos mega bilionários do planeta. Estar fazendo, por acaso, alguma caridade ao investir na Vale do Rio Doce? A Vale do Rio Doce era, e ainda continua sendo, uma questão estratégica, porque os minérios representam a nossa segurança. Quando ele compra a Vale, isso fica para o próximo bloco, eu sei se você vai chamar, ele está comprando ativos reais, e não ativos financeiros, moeda falsa. Está comprando riqueza real. Então, pelas suas explicações, a Vale do Rio Doce, ela não foi privatizada, foi expropriada. Exatamente. Vendeu-se o controle. Quem comprou passou a ter o direito de dizer o que explora, quando explora, para onde manda e por quanto. Então o seu lucro também, que é astronômico, está sendo repassado para o estrangeiro? Claro. Deputado. É capital internacional. É o poder mundial, a poderância das riquezas dos países ditos em desenvolvimento. Nós somos, na verdade, perdoe-me o senhor, perdoe os telespectadores, os colegas que estão participando, nós somos uma colônia gigantesca. Numa Vale que transfere para o lucro de alguns o que é patrimônio de todos. Então ela age estritamente dentro da busca da maximização dos lucros. Não tem responsabilidade para com o Brasil. Os maiores investimentos são lá fora. O papel da Vale hoje é de uma multinacional voltada para os interesses dos seus acionistas. Hoje, quem tem mais poder na Vale é quem tem a ação preferencial e, sobretudo, a ADR, que são ações negociadas na Bolsa de Nova York. Porque esses estão recebendo um retorno de capital incrível. A Vale pertencia ao governo com o nome de Vale do Rio Doce e foi privatizada pelo presidente Fernando Henrique. Hoje é uma das empresas mais prósperas do mundo. Foi um erro privatizar a Vale? O presidente Fernando Henrique responde. O discurso recorrente do governo atual também é o seguinte: o governo Fernando Henrique privatizou a Vale, a empresa altamente lucrativa. Conta a história da privatização da Vale. A Vale, eu devo dizer que eu custei muito tempo a me convencer que era necessário privatizar a Vale. Por quê, presidente? Porque eu venho de uma outra formação. Quando eu já era, enfim, depois da adolescência, quando eu estava na universidade ainda, mas aí eu fui para a esquerda, né? Então tinha ligação com o pessoal do Partido Comunista. Na época eu ajudei escrevia a revista Brasiliense, que era o Serra foi um dos que mais lutou a favor da privatização da Vale. Digo isso porque muita gente diz que o Serra é estatista. Não, ele entendeu isso. Da Light também, foi Serra. Pois bem, aí por que eu me convenci?
Aí o próprio presidente da Vale naquela época conversou muitas vezes comigo. Porque a Vale virou também a mesma coisa, uma espécie de grande repartição pública, acomodação de interesses políticos. Um nomeou um diretor, outro nomeou outro diretor. A Vale não pagava quase nada de imposto ao governo e não investia, não estava crescendo. Ah, mas a Vale é estratégica. Mas o que é estratégico? A Vale é uma empresa que pega a pedra aqui e manda a pedra lá para fora. Além do ferro, do ouro, tinha cobre, alumínio, nióbio, urânio e dezenas de outros minérios. Mas como pobre? Se nós temos o maior contingente de água potável do planeta, 21%. Como pobre, se nós temos uma riqueza mineral que ninguém tem. Eu conversava com o senhor e converso sempre com qualquer colega, qualquer pessoa, perdoe-me tratá-la assim, que queira trocar ideias. Nós temos de nióbio, um elemento químico fundamental para a indústria aeronáutica, sem o qual o avião supersônico não levanta voo. Temos 97% a 98% do mundo aqui. A região de Araxá, em Minas Gerais, um pouquinho na Amazônia. Quer dizer, como se explica que nós não tenhamos o monopólio da venda de nióbio no mundo, se só nós temos? De onde o senhor tirou esse percentual? O senhor o encontra em diversos sites. Eu não trouxe, mas não é difícil. É reconhecido internacionalmente isso aí? Sem dúvida, sem dúvida. Se o senhor procurar até na internet, o senhor o encontra. Nióbio, óbvio, eu tenho a satisfação de dizer para a população que eu fui o primeiro candidato à presidência da República que falou nisso. Não se tocava nisso, era tabu. Eu fui o primeiro. Nióbio, né? N-I-O-B-I-O, nióbio. Pois bem, eu fui, mas não se toca nisso, isso é tabu. Agora, só o nióbio permitir-nos-ia ter uma moeda própria, lastreada nele. Entendeu? Nós podíamos ter nossa, não atrelada ao dólar, só ele, só o... Ao depor na CPI, o Marcos Valério confirmou que se reuniu com o ex-ministro Zé Dirceu no Palácio do Planalto. Na ocasião, acompanhado por José Augusto Dumont, do Banco Rural, e afirmou que Dumont foi informar a Dirceu que queria explorar minas de nióbio no Amazonas. Por outro lado, de acordo com a contabilidade do PT, no dia 10 de nove de 2004, o partido recebeu 4,5 milhões de doações provenientes de 5 empresas do setor de mineração. A companhia Albras, 100 mil, Alunorte, 400 mil, Rio Doce Manganês, 1,5 milhão, KM Mineração, 1 milhão, Navegação Vale do Rio Doce, 1,5 milhão. Qual o motivo dessas empresas, coincidentemente com esta visita ao senhor José Dirceu, na companhia do senhor Marcos Valério, qual a razão desta doação ao PT de 4,5 milhões no mesmo dia? Foi a exploração do nióbio o motivo dessa doação? Não consigo primeiro visualizar as datas que o senhor está dizendo das doações, mas são doações que devem ter sido feitas por empresas que quiseram doar ao Partido dos Trabalhadores, doações legais. E nós nunca recusamos isso. Sobre a relação de nióbio, eu nunca tive nenhuma participação, não sei estou sabendo do assunto, pelo que o senhor está trazendo aí, e essa conexão que o senhor está fazendo, que não faz, que eu não... Não tem nenhuma... Estou tomando conhecimento agora. São as incríveis coincidências, né? São as incríveis coincidências provocadas Senador, pelo Vossa tráfico... Excelência dispõe 2 minutos. Eu estou concluindo. Provocadas pelo tráfico de influência, pelo favorecimento ilícito, né? Pela confusão entre o que é público e privado. E sem falar no quartzo, o nosso é de primeira qualidade. Em suma, quando aparece a capa da revista do roubo do urânio, o senhor pode ter mostrado, né? Roubo do urânio, contrabando de urânio, eu me divirto um pouco, porque isso é extraoficial, é verdade, estou roubando. Mas o nióbio é infinitamente pior, porque é oficial, o senhor entende? É oficial. Quer dizer, se nós calculássemos quanto é gasto nióbio em toda a indústria aeronáutica mundial, do planeta, planetária, não é verdade?
e víssemos quando sai daqui, o que entra deveria ser compensador, e não é. A coisa veja, senhor, é avassaladoramente desastrosa para o país. A questão mineral no país é uma questão, do meu ponto de vista, que tinha que ser abordada de saída. Não podia haver nenhuma concessão, porque riqueza mineral é de uma safra só, é de uma vez só. Nós não temos outra safra de nióbio, nem de quartzo, nem de manganês. Nosso manganês já está nos Estados Unidos, na Pensilvânia, compondo as chamadas reservas estratégicas, está lá. E quando o nosso manganês, ainda temos manganês, temos urucum, Mato Grosso, mas quando acabar todo, aí nós vamos comprar pelo preço que eles quiserem. A televisão está preocupada em mostrar o roubo, a televisão está em mostrar essas falhas todas que aí estão. Eu costumo dizer, comparado o mensalão, a mesada dos nossos colegas que tristemente venderam suas consciências, comparado aquilo com o que nós perdemos em minério, aquilo é mesada de trombadinha. Entendeu? Mas o nosso homem comum, o nosso homem simples, não sabe desses valores vultosos. Então, talvez estão roubando. A imprensa desvia a atenção daquilo que é visceral para aquilo que é secundário. Essa é a questão. Genocídio mesmo. Todos os dias. A que o senhor atribui isso, professor? Quer dizer, como é que nós chegamos a isso? Isto, como eu falei, é resultado de um processo que foi se montando ao lado do tempo, de políticas vindas, em geral, de fora, e com a conivência da nossa classe dirigente servil, e que está levando... Exemplifique. Desculpe, para os nossos telespectadores, tem exemplos concretos. Vamos tomar no campo econômico. Isso. Por exemplo, o Brasil detém praticamente um monopólio do quartzo de primeira qualidade do planeta Terra. O quartzo é uma matéria-prima essencial para todas as atividades do campo eletrônico, microcircuitos, circuitos integrados, computadores. Nós vendemos esse quartzo, que nós já temos um monopólio mundial, por 40 centavos de dólar, e depois, quer dizer, compramos o mesmo quartzo empacotado por 5 mil dólares. Ela é muito boa, porque ela é uma excelente empresa logística, né? Mas não é provavelmente uma coisa estratégica. Não tem é uma coisa importante, é a maior empresa, a segunda maior do mundo hoje, né? Deputado, presidente Fernando Henrique, você sugeriu fuzilamento dele. E você acha graça numa barbaridade dessa, deputado? Barbaridade é privatizar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, como ele fez. É privatizar as telecomunicações. É entregar nossas reservas petrolíferas para o capital externo. Que a hora que você conseguir, por exemplo, a autossuficiência do petróleo aqui, essas empresas de fora vão continuar tirando petróleo a 7 dólares e vendendo a 60. O lucro é deles. Então, nada é nosso. Fuzila ele, que é pra ele aprender. Olha, se eu não peço o fuzilamento de Pedro Cardoso, ele jamais estaria me entrevistando aqui agora. Então nós sabemos que não tem pena de morte no Brasil. Não tem. Então é uma força de expressão. E caiu muito bem, no meu entender. Num país sério, o que ele fez com as privatizações aqui, com toda certeza que ele ia para aquele lugar. Chegava lá, pá! Tranquilamente. Então vem esse cinismo, esse cínico, amigo do Jorge Soros, da Internacional Socialista, ele que é o mentor do comunismo no Brasil, desse Gramsci aqui no Brasil, ele se gaba em dizer isso, né? Eu sou a maior autoridade em Gramsci no Brasil. É essa coisa aqui. Então, senhor ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o senhor deveria tomar vergonha na cara. Permite mostrar essa revista internacional. No Brasil, em inglês, só 200 pessoas compram. Por favor, é o Executive Intelligence Review, essa revista. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o senhor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. É por isso que a imprensa não gosta de mim, de nós, é por isso. Você entendeu? Quer dizer, quem comprou a Vale do Rio Doce foi... o narcotráfico! Quem comprou a Vale do Rio Doce foi o narcotráfico! A Vale do Rio Doce foi privatizada, um crime de lesa pátria.
crime colossal contra o povo brasileiro. Eu tenho na mão de um colega, por favor, o senhor pode me dar aí, doutor Passos, por favor. Naquela época... Pode entrar aqui. Por favor, doutor Passos, do nosso partido. Nessa época, um homem respeitadíssimo, né? Almirante Roberto Gomes Silva, escreveu um artigo no jornal Ombro a Ombro, em que ele faz uma análise circunstanciada do que era a Vale e por que não podia ser privatizada. O coronel Schirmer, diretor desse jornal, mandou isso para toda a grande imprensa. Não saiu uma linha em jornal nenhum. E, no entanto, o que é que sai nos jornais? Sai que a Vale não dá lucro. Que patifaria! Que mentira! Por que eles não disseram? Por que eles não disseram nos jornais a verdade? Não disseram, por exemplo, que as reservas nossas de ferro dão para 500 anos. Por que eles não disseram, por exemplo, que o titânio que nós temos na Amazônia é mais do que existe em todo o planeta? Por que eles não disseram que as reservas de ouro lá da África estão se esgotando e que as nossas serão provavelmente as maiores? Por quê? Por que não dizem? Como o doutor Enéas vê a privatização da Vale? Senhor Rubens, né? Rubens de Macaé. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, né? Macaé. Sim, Macaé é o estado do Rio. Senhor Rubens, lá do nosso Rio de Janeiro. Eu olho o relógio, é um hábito crônico. Senhor Rubens, a venda da Vale do Rio Doce é um crime de lesa pátria. Rapidamente eu digo para o senhor por que eu estou usando essa assertiva. A Vale do Rio Doce é detentora de um patrimônio já bem documentado, eu estou falando do patrimônio físico construído, que é gigantesco. Ela tem minas jazidas, ela tem ferrovias para levar o minério até os portos, ela tem portos, ela tem navios transoceânicos, ela tem toda uma estrutura montada que, para se montar outra vez, pelo menos 2 décadas, no mínimo. Fora esse valor, que pode ser calculado, ela é detentora de um patrimônio incalculável, que é o que está no subsolo. Incalculável. Calcula-se algo em torno entre 1,5 a 2 trilhões de dólares. Mas não é essa a questão, porque nem por 1 trilhão de dólares valeria a pena vendê-la. Muito menos por 5, 10 bilhões que eles querem. Eu disse que é um crime de lesa pátria porque os minérios são uma questão fundamental para o terceiro milênio. Os minérios são uma riqueza insubstituível. São matéria-prima. E a Vale é detentora desse potencial. Então... Não estava crescendo. Ah, mas a Vale é estratégica. Mas o que é estratégico? A Vale é uma empresa que pega a pedra aqui e manda a pedra lá para fora. Ela é muito boa. Porque... Vender a Vale, e esse assunto certamente voltará aqui, e certamente o grande comprador será a maior mineradora do mundo. Veja o senhor, será entregar para a grande mineradora aquilo que é nosso. Quando esses minérios forem transmigrados daqui, restarão buracos vazios. E nós não teremos mais a riqueza, a verdadeira riqueza. Essa é a questão. É um crime de lesa pátria. Já podeis dar pátria, filhos, contente a mãe gentil, já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, horizonte no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor seguir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.
longe vá, é bom seguir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais índias falanges que apresentam vossos rios, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, é bom seguir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns aos brasileiros, já tocaram juvenil do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo entre as nações, do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, é bom seguir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Sobre todas as criaturas! Dominai sobre todas as criaturas! Manter-me forte corpo e alma! Manter-me forte corpo e alma! Na minha graça de saber lutar com lealdade! Na minha graça de saber lutar com lealdade! E vencer com justiça! E vencer com justiça! Assim não merecer a vitória! Assim não merecer a vitória! Morrer com dignidade! Morrer com dignidade! E batalha! E batalha! Brasil! Acima de tudo! Porque as Forças Armadas sempre foram o baluarte da ordem e do amor à pátria. Porque antes de qualquer outra coisa, as Forças Armadas existem para defender não o governo, que é transitório, defender a pátria. O militar é um servo da pátria e a pátria está correndo perigo. O militar é um servo da pátria e a pátria está correndo perigo. O que achou de Jerusalém? Deus não falou comigo.
Nem mesmo na colina em que Cristo morreu. Não fui agraciado por Deus. Eu não ouvi isso. De qualquer maneira, parece que perdi minha religião. Não aposte em religião. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Através da religião, eu vi os mais variados fanatismos serem chamados de a vontade de Deus. A santidade está na ação justa e na coragem de proteger aqueles que não podem defender a si mesmos. O militar é um servo da pátria. E a pátria está correndo perigo. É chegar e dizer, olha, acorda pra vida. Porque se um pai não acordar o filho chacoalhando assim, quem que vai acordar? Se nós não colaborarmos nos nossos próprios ciclos de influência, vamos estudar bem, nos conscientizar, começar a passar isso para as pessoas, despertar as pessoas. O caminho é esse. Ah, mas o que é que nós vamos fazer concretamente? A primeira coisa que vamos fazer é despertar o gigante que dorme. E quando a nação querida frente ao inimigo correr perigo. Vão para casa, vão estudar, escrever livros, marquem esta época com as suas obras. E a bondade, o que Deus deseja, está aqui e aqui. A filosofia é algo muito mais importante do que, a princípio, as pessoas, o senso comum, possa se dar conta, né? É a filosofia que investiga coisas muito profundas no âmbito da transcendência e que dizem respeito e influenciam, de certa forma, dirigem a vida no plano material. Um filósofo é uma pessoa muito importante. A verdadeira filosofia, e tampouco entendeu o que é ser filósofo, né? O filósofo verdadeiro, ele não está identificado com o seu papel de ser um grande filósofo. Ele é aquilo, e aquilo lhe basta. Ele não quer ser nem reconhecido, nem aceito. Vencer é vencer-se a si mesmo, humilhar-se a si mesmo, como disse Cristo. Essa é a verdadeira vitória, que não pode ser observada externamente. Externamente, essa vitória não chama a atenção da maior parte das pessoas. Ela é uma vitória interior. E externamente ela passa despercebida, de forma silenciosa. Poucas pessoas dão valor para alguém que trava essa batalha e a vence. As pessoas dão valor para aqueles que estão encenando, para aqueles que estão apenas figurando, que estão ostentando, que estão parecendo ser. É por isso que as pessoas preferem o parecer em vez do ser. Através do que você decide fazer a cada dia, você será um bom homem ou não.